Então, posso puxar então o próximo? Com certeza. Já que Puxa. a gente tá falando de bagunça, rapaziada, eu quero trazer ele que tá embalado. Que já virou bagunça. E que a torcida já tá maluca. Botafogo, irmão. O Venceu Pitbull enraivado. Pitbull enraivado. dentro do Allianz Parque. Resultado absurdo do Fogudo. Ih, caraca, ih, caraca. Que isso, Mostra a cara? Ih, coxa. mané. Que isso, É o Tiquinho cara? Soares, filho. É o Tiquinho Soares. Cara, Tiquinho Soares o é que vocês acharam foda. desse jogo Botafogo? Cara, na boa, o LF falou isso aqui em algum programa, não lembro qual foi o programa exatamente. Ele falou uma frase muito boa. O Botafogo já não é mais surpresa no campeonato, já é realidade. Já é realidade. O time tá com a campanha absurda. Vou trazer um levantamento Histórica, aqui. irmão. Vou fazer um levantamento aqui. Desde que o Brasileirão passou a ser de pontos corridos, o Botafogo tem a terceira melhor campanha da história até a 12ª rodada, rapaziada. Perfeito. O time tem 30 pontos e só fica atrás do Corinthians de 17, que teve 32, e do Atlético Mineiro de 2012, que tinha 31 no caso, né? O Botafogo tem 10 vitórias em 12 jogos até o momento. Cara, que campanha histórica. Quero ouvir vocês. Pode começar, Vini, se quiser. Pô, mano, não tem jeito, cara. Tá embalado e como a gente já bate nessa tecla já tem um tempo. Não tem como falar que a gente é modinha. O Botafogo Boa. é uma realidade sim, cara. A gente sempre falou isso, que o Botafogo sim é uma realidade dentro do Campeonato Brasileiro e mais uma vez prova seu valor com o Luiz Castro, com o Tiquinho Soares, com o Eduardo, com o time. O Botafogo tem um time, tem um plantel, sabe? Que consegue jogar, consegue impor seu jogo. Pra vocês terem uma ideia, é um dos times mais efetivos que tem no Brasileirão, pô. Porque, cara, não tem jeito. E isso é muito por conta de Tiquinho Soares. Vou trazer alguns números aqui. 10 jogos, 9 gols, 3 assistências, 68 minutos para participar de gol, 90% de chance tipo assim, 90% de chances claras convertidas, tá ligado? Então, tipo, você vê aí a efetividade do Isso é um Botafogo absurdo, quando cara. tá à frente da meta com um centroavante absurdo que é Tiquinho Soares, um centroavante que é totalmente completo, tá ligado? E é aquilo, rapaziada, 10 jogos e 9 gols, o cara é artilheiro do Brasileirão. E o Botafogo, como o Arthur disse, só tem piores campanhas que Galo e Corinthians. E tem duas, vamos dizer assim, tem duas vertentes aí, né? O Corinthians, que tem o melhor aproveitamento nos pontos corridos de 2017, na 12ª rodada, foi campeão no final do Campeonato Brasileiro. E o Galo acabou perdendo o título pro terceiro colocado, que era o Fluminense na época, né? E o terceiro colocado hoje do Brasileirão é quem? Vocês sabem? Mesmo? Malvado. Então, Ai, meu Deus. vamos ficar atento É aí. ele, filho. Vamos ficar atento aí, Botafogo. Que isso, cara? É ele, filho. Malvado. Então, mas tipo assim, mudando totalmente de assunto, o Botafogo tá embalado, filho. O Botafogo tá embalado, vamos parar de falar de Flamengo. E é aquilo, rapaziada, conta com o Tiquinho Soares, conta com o Eduardo, conta com o Rafael, que tava absurdo. O Dudu tá no bolso do Rafael Pô, o até Dudu agora. ficou maluco, ele tava puto já o Dudu com Exato. ele. Mano. E o Rafael jogou Rafael, muito. o Rafael é um jogador que, nesse último ano, principalmente, foi um jogador que se mostrou muito instável, tá ligado? Em relação a psicológico. Foi expulso contra o Vasco, porque agrediu, se eu não me engano, foi o Gabriel Peck. Foi expulso em outras vezes também. Contra o Flamengo ele foi Contra o expulso. Flamengo ele foi expulso, que foi o jogo até contra os jogadores sub-17, não foi? Do Flamengo, sub-20? Não, ele foi expulso agora no Brasileiro. Foi agora no O Brasileiro? Botafogo ganhou de 3-2. Ah, então, tipo, colocou o mental em dia, até porque é um jogador experiente, o Rafael, e contando com um jogador desse patamar, o Botafogo, retomando a sua mentalidade, né, porque já é um jogador experiente, só entra mais para acrescentar, tem 2 laterais direitos de top brasileiro aí, que é de Plácido e Rafael, os dois para mim são muito bons, e o Hugo, que é o lateral esquerdo, que tá sendo titular por conta da saída do Marçal por lesão, vem fazendo um bom campeonato também. Então, cara, Botafogo tá embalado e é sim uma realidade, não tem jeito. Cara, então, perfeito. Vou falar aqui sobre o Botafogo agora. Tu posso falar ou tu queria falar? Pô, LF, tu tem passe livre aqui, irmão. Cara, o Botafogo conseguiu neutralizar o time do Palmeiras ontem, sabe? Em boa parte do jogo, com futebol sólido, seguro. Futebol que o Botafogo já demonstra há um bom tempo nesse Campeonato Brasileiro, surpreendendo no começo, mas que agora já é uma realidade, como a gente disse. E, cara, Tiquinho Soares aproveitando a chance ali na primeira etapa e sendo decisivo e matador. Não é à toa que eu acho ele do Campeonato Brasileiro, como o Vini já citou aqui. A gente não viu aquele jogo, assim, muito bonito ontem do Botafogo, mas foi uma atuação para ganhar.
Tipo, uma atuação de time campeão, que quer ser campeão. Quer ir lá fora de casa contra talvez o seu maior adversário da competição e vir com 3 pontos, sabe? Isso é essencial e muito importante. Parabéns também à torcida do Botafogo, que compareceu no Allianz Parque em grande número. Boa. A torcida abraçou. Um beijo cara, pro André, que esteve presente, né, nosso amigo. Ele teve mesmo presente? Eu não tenho certeza. Teve presente. Ah, tá. Um beijo, E o Palmeiras, André. detalhe, o Palmeiras não perdia em casa desde 2022, quando perdeu pro Cap por 2-0. O Palmeiras vem de 31 jogos invictos no Allianz Parque. Cara, isso é loucura. 22 vitórias e 9 empates. E, cara, ainda na primeira etapa ali, com o Botafogo vencendo o jogo, o Palmeiras acha um gol na sua principal jogada, que é a bola parada, mas estava impedido, Gustavo Gomes. Na segunda etapa, o Botafogo volta bem, tentando achar o segundo gol. O Vitor Sá perde uma chance cara a cara. Poderia ter matado logo a partida do Botafogo. E ali na parte... perder. Não pode perder, porque na parte final, o de Plácido, que sempre entra bem, ontem entrou, deu uma vacilada bizarra, comete um pênalti no finalzinho do jogo. E, cara, é o seguinte, esse pênalti poderia ter comprometido a vida do Botafogo no campeonato, irmão. Você não pode fazer um pênalti desse. Por mais que... Vocês acharam que foi pênalti, cara? Cara, eu ia falar isso agora. Tipo assim, o jogador do Palmeiras valorizou muito. Vou até ver o valorizou. Lance de novo aqui. Porém, aquele braço dele empurrando, isso aí, pros árbitros, pro VAR, é um prato cheio pra dar pênalti, sabe? Esse movimento que ele faz no jogador do Palmeiras, o jogador do Palmeiras valorizou, com certeza. Normal, os jogadores sempre valorizam esse tipo de lance. Mas, cara, tu fazer um pênalti desse numa partida dessa, não tem cabeça o jogo do Botafogo. Foi bizarro isso aí. E, cara, mas aparentemente a sorte é do lado do Botafogo, né, galera? Como dizem, a sorte acompanha os competentes e... O Rafael Veiga, que é um exímio batedor de pênalti, bate pra fora o pênalti, surpreendendo. E aí o Botafogo... Eu acho que ele mudou um pouco a partida dele também, né? Mudou totalmente. Mudou, ele não costuma bater assim. Ele não dá aquela porrada seca, sabe? É, Ele sempre ele geralmente tira. Ele coloca a bola. Cara, e aí o Botafogo dispara na liderança. 7 pontos aí à frente do Grêmio. 7 pontos à frente do Grêmio, que também é outra surpresa aí no campeonato. Já amassou o Coritiba ontem, vale ressaltar. E, cara, agora tem um empate aí no Botafogo. Eu queria saber se dá pra falar sobre isso agora ou o Arthur quer comentar sobre o jogo. Deixa eu ver se vou só comentar um pouquinho. Comenta sobre o jogo, depois a gente entra nesse assunto, beleza? Depois a gente entra sobre esse assunto. Que a parada é a seguinte, cara, vocês falaram muito bem sobre o jogo, sobre a partida mais tática do Botafogo. Mas, cara, uma coisa que me impressionou no Botafogo foi a postura do time. Eu acho que algumas vezes, alguns times vão até São Paulo e até o Allianz Parque com medo e com tanto respeito em relação ao Palmeiras. Cara, rapidinho, te cortando. O que também pode estar ajudando do Botafogo, já tá acostumado a jogar no gramado sintético. Perfeito. Muito boa colocação. Não sentiu. Mas, cara, o que eu tava falando é o seguinte, alguns times têm tanto respeito e às vezes até um certo medo de jogar no Allianz Parque que eles já vão pra São Paulo derrotados. Eles já chegam em São Paulo com a derrota. O Botafogo não, cara. O Botafogo teve postura de time grande, que é o que deve ser feito, porque o Botafogo é um dos 4 grandes do Rio e chegou lá pra vencer. O Botafogo não foi pra São Paulo pra não perder. O Botafogo entrou em campo pra vencer e pra provar o seu lugar no topo. Porque a gente tem que entender, e quando eu digo a gente, não a gente aqui do programa, mas a gente, as pessoas que discutem sobre futebol. A gente tem que entender, rapaziada, que o Botafogo não tá no topo por sorte. O Botafogo tá no topo por muito mérito, muito mérito mesmo, porque a gente tá falando de um time muito bem organizado, tanto dentro quanto fora de campo. Tudo bem que agora tá acontecendo essa questão do Luiz Castro, mas essa é uma exceção da regra. O Botafogo se organizou muito bem, o Vini falou muito bem, o Botafogo tem um time, o Botafogo tem uma equipe, o Botafogo não tem só elenco e jogadores assim avulsos. Então, cara, a postura do time em São Paulo foi muito forte, um time claramente consciente do que tinha que fazer em campo, de como tinha que fazer, o tipo de jogo que queria propor ao Palmeiras, como anular o Palmeiras. Vocês falaram muito bem do Rafael anulando o Dudu que, desde 2015 e 2016 é um dos principais jogadores do futebol brasileiro e ontem não conseguiu render. Tudo bem que teve o lance do pênalti, mas, cara, sorte acompanha os competentes, a LF disse muito bem também. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi a postura do time, como o Botafogo encarou essa partida.